Gênero textual, mito. Vamos saber um pouquinho o que o dicionário diz sobre o que é mito. Mito é uma narrativa de teor fantástico e simbólico, normalmente com personagens ou seres que incorporam as forças da natureza e as características humanas. Algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada. Sabendo a definição de mito, o que é então mitologia? A mitologia é a reunião que contém os mitos de um povo, conjunto das narrativas fantásticas e simbólicas que explicam os fenômenos a partir de entidades. Conjunto dos mitos gregos e romanos, mitologia grega e mitologia romana. Nós vamos ver aqui neste vídeo que não são apenas a mitologia grega e a mitologia romana que fazem parte da mitologia mundial. A mitologia grega, né, uma das mitologias mais famosas, mais conhecidas mundialmente, sobre os deuses. Os gregos eram politeístas e eles adoravam vários deuses, acreditando que esses deuses tinham forma humana, embora fossem mais belos e poderosos que os homens, imortais e possuidores de poderes mágicos. Os deuses gregos revelavam também qualidades e defeitos semelhantes aos dos seres humanos. Eles se apaixonavam, sofriam, conheciam aventuras e desventuras. E os gregos falavam deles como se fossem pessoas, contavam a história de sua vida, as suas lutas, os seus sentimentos. Assim como há na Grécia, os deuses romanos também desempenhavam diferentes funções que correspondiam a vários aspectos da vida. Segundo a crença italiana, deuses imortais dominavam o paraíso, a terra e o submundo. É muito frequente encontrar deuses gregos e romanos desempenhando os mesmos papéis, porém com nomes diferentes. Assim, diz-se que os antigos romanos adotaram a maioria dos deuses e deusas da Grécia. Na fé viking, não havia livros sagrados, dogmas ou sacerdotes. Nem por isso eles davam menos importância aos rituais de devoção a seus deuses, que ocorriam em qualquer lugar e incluíam até sacrifícios humanos. Entre os deuses havia dois grupos principais, Aesir e Vanir. O clã dos Aesir, chefiado por Odin, era de guerreiros natos que habitavam Asgard, um dos 9 mundos mitológicos. Volta e meia entrava em conflito com outro grupo. Associados à natureza e à feitiçaria, os Vanir viviam em Valheim e não eram dados à guerra. Para garantir a paz, alguns Vanir viraram reféns dos deuses guerreiros. As divindades nórdicas se apaixonavam, casavam, traíam e se separavam sem maiores traumas. Porém, eles não eram imortais, eles eram mortais, diferentes dos deuses da mitologia greco-romana. Agora vamos falar da mitologia egípcia. Representados com cabeças de animal sobre corpos humanos, os antigos deuses egípcios dominavam todos os aspectos da vida no Egito, tanto na realeza quanto das pessoas comuns. A cultura do Antigo Egito, baseava-se na crença de um panteão dessas criaturas estranhas que eram adoradas pelo povo. As mais de 1.500 divindades explicavam a criação do mundo, representavam as formas da natureza e os outros aspectos da vida. Os astecas foram um povo que habitaram o centro-sul no México atual. Provinha de Aztlán. Sua mitologia era rica em deuses e criaturas sobrenaturais. Assim como os romanos, os astecas incorporavam à sua religião divindades dos povos que conquistavam. O povo asteca era politeísta, isto é, acreditavam em mais de um deus e algumas divindades eram elementos naturais como a água, a terra, o fogo, o vento, a lua. As divindades também eram atribuídas a coisas que lhes causavam medo.
Vocês vão ler no livro de vocês uma história que conta com o personagem Hércules, que faz parte tanto da mitologia grega quanto da mitologia romana. É um dos mais notáveis heróis e semideuses da mitologia greco-romana. Com um aspecto viril, ele foi um grande guerreiro. Hércules nasceu na união entre Alcmena e Júpiter. No entanto, Júpiter era casado com Juno, que por muito tempo demonstrou antipatia ao filho bastardo. Assim, Juno tenta matá-lo com uma serpente ainda quando ele pequeno. No entanto, ainda no berço e muito destemido desde criança, o herói estrangulou as serpentes e ainda salvou a vida de seu irmão Íficles. Mais tarde, Hércules casou-se com Megara, filha de Creonte, e com ela teve vários filhos. Viveram felizes durante um tempo. Entretanto, Juno, ainda insatisfeita com a vida do bastardo de seu marido, resolveu lançar um feitiço sobre ele. Foi assim que, durante um dia, ele ficou enlouquecido e acabou por matar todos seus filhos e sua esposa. Quando ele retoma a sanidade, a deusa Minerva lhe conta o ocorrido. Desde então, Hércules torna-se transeunte, fica vagando pelas ruas da Grécia até que um dia encontra um oráculo. O oráculo fala para o herói que ele teria que encontrar Euristeu, rei de Micenas, e Tirinto, primo de Hércules. Assim, ao encontrar seu primo, ele lhe informa que Hércules teria que realizar 12 trabalhos para que sua culpa fosse redimida. Vamos falar um pouco então sobre esses 12 trabalhos. Os 12 trabalhos de Hércules foram o leão de Nemeia, hidra de Lerna, javali de Erimanto, corça serínea, aves de Estínfale, cavalariça de Álgias, touro de Creta, éguas de Diómedes, cinto de Hipólita, bois de Gerion, pomos de ouro e guardião do Hades. Bom, então agora vocês vão ler lá no livro um dos trabalhos de Hércules, o Leão de Nemeia, e responder as questões dos exercícios de interpretação de texto. Eu aguardo as tarefas de vocês. Um grande beijo da Proellen e tchau, tchau!